presencial. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Vamos lá retomar nossos estudos aqui remotos da nossa disciplina maravilhosa. E a gente retoma agora com prismas. Por que prismas? Porque logo após o estudo de poliedros convexos, você começa a fazer o estudo sobre uma divisão que ocorre dentro desses poliedros. Mas poliedros são esse conjunto grandão, e aí dentro dele tem pequenos conjuntinhos. E dentro desses pequenos conjuntinhos eu tenho os prismas e as pirâmides. Tá? Então, nosso estudo hoje é sobre os prismas e traz o que nesse estudo nosso? Já viu a definição e elementos. Veremos também dois prismas bem específicos, especiais, é o cubo com suas áreas e volumes, paralelepípedo, áreas e volumes também, e as áreas e volumes de prisma de modo geral. Tá? Então, para você definir um prisma, colocar os elementos, ó, botei aqui, ó, peguei essa definição do livro de fundamentos, dizendo, ó, consideremos um polígono convexo. Esse polígono do plano alfa, A, B, C, D, até o vértice M, situado no plano alfa em um segmento de reta PQ, sendo que o P está em alfa e o Q está em beta. Chama-se prisma ou prisma convexo a reunião de todos os segmentos congruentes e paralelos ao PQ que tem uma extremidade nos vértices do polígono citado e os outros nos semissólidos determinados por alfa. Então, traduzindo, tem dois planos aqui, né? Então, pego um polígono no plano de cima e eu ligo todos os vértices dele com um polígono de baixo, que tem uma unidade de vértices, e aí essa estrutura é dada como sendo um prisma. Para esse desenho inicial aí, esse prisma aí seria um prisma oblíquo, porque ele está um pouquinho torto, não faz 90 graus. Quando você pega todos os pontos, pega a projeção ortogonal de um polígono do plano de cima com um plano de baixo, você pega a projeção ortogonal dessa figura e liga todos os vértices dessa projeção ortogonal, você tem um prisma reto, que é objeto de estudo de toda a matemática do ensino médio e do ensino superior. Também é um dos principais objetos de estudo, é o prisma reto. O prisma oblíquo ele só é citado, aparece alguns cálculos, estou usando também a questão de seno, cosseno, tangente para poder fazer o cálculo dele. Bom, eu botei os elementos aí do que seria um prisma. O que o prisma possui? Ele possui duas bases, que tem que ser polígonos idênticos. A distância entre as duas bases, se o prisma for reto, é chamada de altura. As laterais, você tem as faces laterais são retangulares, certo? E aí tem as informações pertinentes que colocamos aí, né? Duas bases congruentes, n faces laterais, com n mais duas faces no polígono inteiro, n arestas laterais, 3n arestas, 3n diedros, que eu vou ter os diedros, a junção entre as faces, beleza? 2n vértices e 2n triedros. E aí cada prisma ele recebe um nome de acordo com, primeiro, o número de polígonos que você tem compondo, ou o número de arestas, de faces que compõem o prisma, ou quem é o polígono da base. Por exemplo, esse da figura, uma base é um hexágono, você pode chamar de prisma oblíquo hexagonal. Pronto. Mas se você contar o número de faces, eu tenho uma, duas e tenho 6 laterais. Então eu tenho 8 faces, ele pode ser chamado também de octaedro. Tá bom? Aí eu coloquei 3 exemplos para vocês. O primeiro é um prisma reto de base pentagonal. Então, prisma reto de base pentagonal. Como se você contar as faces, eu vou ter 5 laterais, 6, 7 faces. Ele é um heptaedro. A figura do meio é um prisma oblíquo. O prisma oblíquo de base hexagonal também vai ser um octaedro. E a figura seguinte é um prisma de base hexagonal regular. Prisma também reto, possui as bases hexagonais. E aí, por ter 8 faces, vai ser também
um octaedro. Qual a diferença entre o prisma reto, o da primeira figura, que é essa, com o da nossa terceira figura, quando ele fala, aquela da segunda figura que é o prisma oblíquo. Quando ele fala que o prisma é um prisma regular. O prisma é dito regular quando você tem uma base composta por polígonos regulares. Tá? Essencialmente, para ser regular, a base tem que ser regular para esse prisma. Beleza? E aí existem dois prismas especiais, que são os prismas que possuem uma grande aplicabilidade na matemática, em especial vocês serão professores de ensino médio, se Deus permitir, vocês continuem com esse sucesso, que eu sei que vocês têm. O cubo e o paralelepípedo são dois prismas bem utilizados nesses estudos. O cubo em especial, o cubo ou hexaedro regular, ele possui 6 faces, todas são quadradas, não é? E duas bases também quadradas. As arestas todas possuem o mesmo tamanho também. A gente pegou essa figura aqui e chamou cada aresta de azinho. Perceba que marcamos essa aresta vertical, a diagonal da base e mais esse outro segmento B e B', e aí ele está formando aí um triângulo retângulo, sendo que esse BD' seria a diagonal do prisma, no caso, a diagonal do cubo. Esse DB, que é o de baixo, é a diagonal da face. Tá? E aí você olha para a base, como está na figura aqui, você olha para a base e você percebe como é que se comporta essa hipotenusa F, né? Usa Pitágoras contra ela, e aí você vê como é que se comporta o triângulo que está marcado na figura inicial, triângulo verde. E aí, com base nesse desenho aqui, o que eu posso calcular? Primeiro, diagonal do prisma, né? Então, vai ser o D ao quadrado igual a Azinho ao quadrado mais Fzinho ao quadrado. Só que o Fzinho ao quadrado, quando você olha para cá, ó, ele vai ser A ao quadrado mais A ao quadrado, que vai ser essa parte aqui, ó, o Fzinho ao quadrado. E aí quando você faz o cálculo, você conta que a diagonal ao quadrado vai ser 3 vezes A ao quadrado, ou A raiz de 3 aí esse resultado, ele mostra para você a diagonal do cubo, como calcular a diagonal de um cubo. Tá? A área lateral, olha, eu tenho 6 quadrados. A área de um quadrado é A ao quadrado, como eu tenho 6 quadrados no poliedro inteiro, desculpa, 6 no poliedro inteiro, no prisma, 4 são laterais. Então eu pego 4 ao quadrado, eu tenho a área lateral aí. E a área total aí sim, como são 6 faces, todas quadradas, 6 ao quadrado me dá aí a área total desse cubo ou hexaedro regular. E o volume? Área da base vezes a altura. Mas quem é a área da base? A vezes A. E a altura também vale A. Então tem esse produto que me dá justamente o volume de um cubo, ou hexaedro. Tá? E quando você vai para um paralelepípedo, ou caixa, aí o desenho está aqui especificado, né, do que seria um paralelepípedo, esse desenho aqui nosso. Perceba que tem dimensões A, B e C, dimensões o A e B, comprimento e largura, e o C, o A e B, comprimento e largura, e o C seria a altura ou profundidade, dependendo de como você visualiza isso. Né? E aí marquemos o triângulo BDD', esse triângulo do meio aí, verdinho. E aí quando você calcular a diagonal do paralelepípedo, que é essa diagonal BD', você usa Pitágoras também e você percebe que ela é a soma dos quadrados das dimensões. Então, ao quadrado mais c ao quadrado, tirar raiz quadrada, você obtém justamente a fórmula que me fornece a diagonal de um paralelepípedo ou de um prisma reto de base quadrangular. A área lateral, eu tenho
4 retângulos na lateral, sendo eles 2 a 2 congruentes. Eu tenho o retângulo da frente e o de trás, que tem arestas medindo A e C, e os retângulos laterais, arestas medindo B e C. Então a área total, a área lateral é você somar isso tudo. Então ter 2 a 2 incongruentes, né? Então base vezes a altura é a área de um retângulo. Então eu tenho B vezes C mais A vezes C 2 vezes. E quando eu pego a área total, eu pego isso e adiciono também a área de uma base duplicada, que é a base CA vezes B, que vai ser em cima, embaixo e em cima também, e obter essa fórmula aí da área total de um paralelepípedo, ou prisma reto de base quadrangular. E o volume, área da base vezes a altura, área da base vezes a altura, certo? E aí quem é a área da base? A vezes B. E a altura vale C. Então eu te dou aí o volume de um paralelepípedo. E aí você pega essa informação do volume do paralelepípedo e o volume do cubo, você generaliza. E quando você generaliza, você traz o que seria a área e volume de um prisma. Beleza? Então, ó, tomemos um prisma aí de base hexagonal. Tá? Esse hexágono é regular, tá bom? Então, calcular o seu volume, calcular a sua área, primeiro a área da base. Vai depender do volume da base. Nesse caso aqui, a área de um hexágono. Então, tem que saber qual é a área do hexágono. Sugestão. Para que fique o entendimento melhor dessa parte aqui. Pegue informações sobre áreas de figuras planas, hexágono, triângulo, quadrado, retângulo, enfim, dos polígonos. E escreva no caderno, deixei escrito bem bacaninho, porque você vai precisar disso para calcular a área das bases de um poliedro, de um prisma. Beleza? Quando você trata da área lateral, perceba que a lateral, se a base for um polígono regular, a lateral vai ser n vezes base vezes altura, onde esse n é o número de arestas da base. E aí eu coloquei n vezes L vezes H, onde esse L aí é a aresta da base, esse H é a aresta lateral, que seria a altura do nosso prisma, e esse N representa o número de lados da base, o número de lados do polígono da base, beleza? Eu tenho a área lateral. Quando se fala em área total, eu pego essa área lateral e somo com a área da base 2 vezes, já que no prisma eu tenho duas bases, beleza? E aí quando você se refere a volume de um prisma, você usa o princípio Cavalieri, que eu vou explicar quando eu for falar de semelhança de figuras geométricas espaciais, quando você vai calcular, por exemplo, o volume de um cilindro com volume. Quando você calcula o volume do cilindro, você mostra que através do Cavalieri, desse princípio do Cavalieri, que o volume de um cilindro e o volume de um prisma são numericamente iguais. Isso vai ser futuro, né? Não é agora não. Tá? É o volume essa área da base vezes a altura, que me dá o volume de um prisma qualquer. Beleza? Geralmente você se depara com figuras cuja base são polígonos regulares. Você pode encontrar um polígono não regular? Pode. Só que o cálculo da área fica um pouco mais complicado. E do volume também. Lembrando que esse cálculo vai depender de quem é o polígono da base. Bom, e esse polígono em questão, nesse caso aqui, ele é um hexaedro, octaedro, aliás, ou um prisma de base hexagonal. E aí fica o nosso agradecimento aqui pela paciência de vocês. Beijo do gordo. E aí vamos para a nossa próxima aulinha sobre prismas.